Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Vorobleski e hoje vamos falar um pouco a respeito de um mito que é muito divulgado e que não faz sentido nenhum, não tem nenhuma base científica para poder apoiá-lo, nem mesmo uma base no cotidiano, então não tem nem mesmo uma base empírica que apoia essa afirmação, mas por algum motivo as pessoas pregam uma ideia tola de que criança não mente. E obviamente que as pessoas que falam isso não têm nenhum conhecimento psicológico, pedagógico e, pelo visto, não estão olhando para as próprias crianças que têm em casa ou no seu entorno. Porque, sim, crianças são plenamente capazes de criar histórias que não são compatíveis com o que entendemos por verdade. E existem motivos para elas fazerem isso. Então, uma criança, quando ela mente, ela mente porque é mau caráter? Não. Quando uma criança conta uma história que não é compatível com a realidade, não é um traço de caráter. É uma coisa natural do desenvolvimento dela por vários motivos que vamos ver. E é importante também entender que quando eu falo que algo é natural do desenvolvimento da criança, significa que é esperado e que tem uma função. Não significa que os cuidadores não tenham a obrigação de intervir e fazer algo a respeito. A criança defecar na fralda é plenamente natural no início da infância, não significa que os cuidadores não vão ter que fazer o desfraude por isso. Então isso é bem importante sempre deixar nítido. Quando eu digo que é natural e faz parte do desenvolvimento, significa que é esperado e tem uma função. Não significa que não tenha que ser tomada uma providência a respeito. Então vamos lá, por que uma criança mente? Por que uma criança conta uma história que não é compatível com a realidade? Muitas vezes pelos mesmos motivos de um adulto. Muitos adultos mentem por esses mesmos motivos. Que o que é? Por exemplo, querer se integrar socialmente. Então a criança está numa conversa ali ou está numa situação onde ela está vivenciando uma interação social com adultos e ela não tem nada de interessante para contar. E quando ela tenta contar coisas do dia a dia dela, por vezes ela não ganha atenção. Então ela tenta contar, ontem eu assisti um desenho e tal. Os outros, fica quietinho aí, deixa nós conversar aqui. Não dão atenção. Só que esses mesmos adultos, quando a criança mente, ela recebe atenção. Por quê? Porque eles chamam a atenção deles. Então isso ganha um destaque. Então quando a criança começa a contar algo que é muito grandioso, de tipo, semana passada a gente foi na Disney. Os adultos, primeiro pelo estranhamento, porque sabem que não é verdade. Segundo, porque muitas vezes querem saber até onde a criança vai levar aquela mentira. Então acabam dando atenção e sustentando uma interação social a partir dessa mentira. E aí o que elas ensinam para a criança é que, obviamente, para ela receber a atenção dos adultos, é muito mais viável ela mentir do que falar a verdade. Então esse é um dos primeiros motivos pelos quais uma criança mente. E qual que é a forma do adulto corrigir isso? Dando atenção quando ela fala a verdade, mesmo que sejam coisas cotidianas, coisas comuns. Então, ela está contando sobre o desenho que ela assistiu hoje à tarde, dá atenção, olha para isso. Então dá um valor para o discurso legítimo e verdadeiro da criança. E assim ela vai entender que aquele discurso tem valor e não vai precisar criar uma mentira para receber atenção. E o segundo é desvaloriza as mentiras. Então quando a criança traz algo que é muito absurdo, faz alguns comentários do tipo, mas foi isso mesmo que aconteceu? Não parece muito compatível com o teu dia a dia. Mas não parece muito o que realmente aconteceu. Então sempre coloca aquela coisa, não, você não está dizendo a verdade, não precisa chamar a criança de mentirosa de maneira enfática, mas deixa evidente de que você não está acreditando naquilo e aquele discurso é banal, aquilo não tem valor. Enquanto quando ela fala a verdade, sim tem valor e é algo importante. Essa já é uma forma de corrigir esse tipo de situação. Qual que é outro motivo da criança contar uma mentira? Quando, por exemplo, ela acredita que falar a verdade pode trazer consequências muito ruins para ela. Então, às vezes, ela quebra alguma coisa dentro de casa e ela diz que foi o cachorro que derrubou e quebrou. É porque ela
está com medo das consequências de falar a verdade. E via de regra, e isso novamente não é traço de caráter da criança e não é culpa da criança. Isso normalmente é culpa do adulto. Porque se essa criança está se sentindo ameaçada e não está se sentindo confortável de falar a verdade, é porque provavelmente ela vive em um ambiente ameaçador aonde não tratam com naturalidade acontecer um acidente e ela quebrar alguma coisa. Então, novamente, o erro está nos cuidadores e precisa ser corrigido neles e não na criança. O ambiente precisa ser favorável e acolhedor para que a criança fale a verdade. Um outro motivo para a criança mentir é simplesmente fugir do tédio mesmo. Às vezes, e aí novamente, entra novamente a responsabilidade dos cuidadores de darem situações, levarem essa criança a ambientes que ela possa vivenciar coisas diferentes, divertidas. Se isso não acontece, ela vive muitas vezes num tédio cotidiano que a maior diversão dela é criar uma história fictícia sobre algo que ela gostaria de ter feito. Então, por vezes, a mentira revela desejos da criança. Você vê isso nitidamente quando as crianças falam em brinquedos, por exemplo. Às vezes ela fala que tem um brinquedo que você sabe que ela não tem. Obviamente ela queria ter aquele brinquedo. Então a mentira por vezes revela o próprio desejo da criança através desse discurso que não é necessariamente compatível com a veracidade. Prova nítida de que as crianças mentem e para realmente botar uma pedra bem pesada em cima dessa idiotice que se espalha socialmente é o fato de que nós temos excelentes atores e atrizes mirins. A gente tem filmes, séries, novelas, atores e atrizes mirins que fazem um trabalho excelente. Então, se criança é capaz de comprar a verdade de um personagem, de um papel que não é compatível com a personalidade dela, com a realidade que ela vivencia, por que ela não seria capaz de fazer isso no dia a dia dela? Assim como ela pode interpretar um papel em um filme, em uma série, ela pode interpretar um papel no dia a dia dela. E aí muitos vão dizer, mas a criança não sustenta a mentira. Se você começar a perguntar para ela vai falar a verdade. Em parte. Temos dois problemas grandes aí, que essa afirmação se torna falsa e não legítima. Vamos à primeira delas. A criança que não sustenta a mentira, ela também não sustenta a verdade. Ou seja, essa mesma criança que supostamente está mentindo e você fica pressionando, e aí já se começa também a questionar por que você está pressionando uma criança, que é uma ação extremamente violenta e abusiva, mas essa criança que ela desmente a mentira quando é pressionada, ela vai desmentir, entre aspas, a verdade quando ela é pressionada. Por quê? Porque para essa criança, agradar o adulto ou apaziguar aquele adulto ameaçador que está representando um perigo para ela é mais importante do que o conceito de verdade ou mentira. Ou seja, ela não está mudando a história que ela contou porque a história é mentirosa. Ela está mudando a história que ela contou para esse adulto parar de ameaçar ela. Sendo assim, nenhum adulto vai conseguir identificar com nitidez se a criança está mentindo ou falando a verdade quando ela é pressionada, mesmo que ela mude a história. Você precisaria de profundos conhecimentos psicológicos e psicanalíticos para conseguir identificar se a mudança de história foi para a verdade ou foi para uma mentira para tentar apaziguar aquela situação. E se você tem profundos conhecimentos psicológicos e psicanalíticos, provavelmente você não vai estar sendo imbecil o suficiente para pressionar e ameaçar uma criança. Então, de qualquer modo, se torna inválido. A segunda questão problemática dessa afirmação é que, sim, existem crianças que são plenamente capazes de sustentar uma mentira, mesmo sendo pressionadas, mesmo sendo questionadas várias vezes, elas conseguem recontar uma mesma mentira de várias formas, aliás, de várias vezes seguidas de uma mesma forma, ela consegue sustentar por longo tempo uma história que não é compatível com a veracidade. O outro problema que nós temos com relação a todo esse contexto, qual que é? O fato de que crianças, assim como muitos adultos, ou seja, o ser humano em geral, ele tem humanos que são mais suscetíveis à manipulação e humanos que são menos suscetíveis à manipulação.
E esses humanos, sejam eles crianças ou adultos, que são mais vulneráveis à manipulação, que são mais sugestionáveis, eles podem ser levados a serem convencidos de uma verdade que não é compatível com a sua verdade ou com a verdade socialmente construída. Então uma pessoa ela pode ser convencida de que algo é verídico, mesmo que aquilo não seja, no contexto realístico, cotidiano dela, verídico. Ou seja, a pessoa vai estar falando a verdade, mas aquela verdade é uma mentira. O que acaba novamente inutilizando toda a situação. Por exemplo, o que acontece? Uma criança é convencida várias vezes pela mãe de que ela foi agredida pelo pai. Então a mãe todo dia pega nessa situação, fica falando para a criança, porque você veja, teu pai te bateu, teu pai te agrediu, teu pai fez isso, teu pai fez aquilo. Só que, lembre-se, quem que nomeia para a criança amor, ódio, quem que nomeia para a criança as dores que ela sente, é a função materna. E essa mesma função materna, criando uma fantasia e batendo nessa mesma fantasia todos os dias, pode fazer com que a criança compre aquela fantasia como uma realidade. Então a criança de fato vai construir uma falsa memória de que ela foi agredida pelo pai, mesmo que não tenha sido. A gente vê isso no nosso cotidiano. Quantas vezes uma pessoa não diz, porque quando eu tinha 5 anos eu fiz tal coisa. Você olha com certo silêncio, nossa, mas você lembra disso que você fez quando você tinha 5 anos? Eu não lembro, mas meu pai e minha mãe contam que eu fiz. Pois é. E para você é uma verdade. Provavelmente, inclusive, se você passasse por um detector de mentiras ou se você fosse avaliado por uma pessoa buscando sinais de mentira nessa tua fala, ela não encontraria sinais de mentira. Porque de fato você acredita que você fez aquilo com 5 anos, mesmo que você não lembre disso e que isso tenha sido dito por outras pessoas. Então, do mesmo modo que seus pais podem te convencer que você fez algo quando tinha 5 anos, sendo que você não lembra e talvez nem tenha feito, as pessoas podem te convencer a acreditar que você fez outras coisas ou que aconteceram outras coisas que não aconteceram de fato. Que é o outro problema, por exemplo, de detectores de mentira ou daquelas avaliações de mentira ou verdade. Elas só funcionam quando o sujeito está plenamente consciente de que ele está mentindo. Então, se o sujeito entende que a veracidade não é compatível com o que ele está dizendo, aí sim o detector de mentiras vai pegar sinais de ansiedade, sinais ansiogênicos nele. Agora, se o sujeito acredita no que ele está dizendo, isso não vai ser detectado. Então, se mesmo no adulto é difícil identificar mentira e verdade, imagina na criança, que é muito comum que ela inclua suas fantasias no seu cotidiano. Então, novamente, essa ideia de que criança não mente é tola, sem sentido, sem nenhuma comprovação ou base científica ou pedagógica, e ao contrário, nós temos ampla base científica, pedagógica e cotidiana do senso comum, de conhecimento empírico, que nos mostra justamente o oposto. Que crianças mentem com uma frequência grande e que são capazes de sustentar a mentira por muito tempo e com muita eficácia em alguns casos. Não é a regra geral, mas sim, existem crianças que são plenamente capazes de sustentar uma mentira de maneira muito enfática e por muito tempo. Então é preciso que tomemos muito cuidado com esses mitos que se criam acerca disso, porque eles podem ser bem perigosos. Inclusive podem representar um sério risco tanto à criança quanto aos cuidadores. Por quê? Porque por vezes nós vimos, infelizmente, isso acontecer muito judicialmente, um cuidador convencer a criança de falar que o outro cuidador fez algo de ruim para ela para tentar se vingar do ex ou da ex. Ou para tentar conseguir qualquer benefício financeiro ou qualquer coisa do gênero. Assim como o inverso é válido. Uma criança pode mentir dizendo que está sendo bem cuidada, quando na verdade ela está sendo agredida, violentada, abusada.
Então é preciso entender que esse mito não faz sentido nenhum e que sim, crianças são plenamente capazes de contar histórias que não são compatíveis com a veracidade e que isso não é um traço de caráter, isso faz parte do desenvolvimento delas, só que fazer parte do desenvolvimento não significa que não precisa ser tomada uma medida a respeito. É preciso que os cuidadores expliquem para ela que isso não é compatível com o que ela de fato vivenciou e que é mais valioso ela contar o que ela de fato vivenciou do que criar uma história. É isso, muito obrigado a todas e a todos pela atenção, até um próximo vídeo.